Agora, olha essa. O Brasil pediu que a ONU reconheça uma ilha submersa no Atlântico Sul como parte da plataforma continental do país. Esse local, gente, é uma formação geológica do tamanho da Espanha e é rico nos chamados minerais do futuro. Bom, para entender melhor esse assunto todo, eu converso agora com Luiz Giovanni, que é pesquisador e professor associado do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Professor, bem-vindo por aqui. Primeiro, vamos começar explicando que ilha submersa é essa, quem achou, onde é que ela fica e por que ela é tão importante assim, professor? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde. Bom, a descoberta já faz muito tempo que se sabe que existe essa elevação. Essa é uma série de feições, é uma região inteira muito ampla, com platôs, cânions, montanhas submarinas. Tem também algumas áreas extremamente com alguns rifts no meio. Tem várias feições, é extremamente complexa. Não é uma feição simples para ser descrita rapidamente. A origem geológica é ainda debatida. Não sabemos exatamente ainda como essa estrutura se formou. Estamos estudando. Para estudar toda essa área muito grande, precisa de fazer muita pesquisa, muito embarque, e precisa de equipamentos especiais que são capazes de ir no fundo para estudar com alta resolução, fazer imagem, coletar amostra, ver que tipo de fluidos estão circulando, para entender bem o que está acontecendo. Existem várias coisas particulares, que não acontecem em várias outras áreas da Terra. Então, tem muito para ser estudado. Entre essas, a presença de grandes vulcões, que foram ativos até 40 milhões, 45 milhões de anos atrás. A gente encontrou muitas rochas sedimentárias em algumas áreas muito espessas, então a gente tem que entender como essas rochas se formaram, em qual período. E existe, tudo é coberto por algumas crustas. Essas crustas são muito importantes, porque são rochas vivas, são uma interação entre processos geoquímico e biológico, essas rochas são capazes de capturar os elementos que estão na água em milhões de anos. Entre esses elementos são, mais que tudo, essas terras raras, esses metais estratégicos como níquel, cobalto, manganês, e as terras raras mesmo, com uma concentração que não existe em nenhuma outra rocha no continente. Então, nós estamos estudando geologicamente como se formaram, biologicamente como são os organismos que vivem em cima dessas crustas e na região. A gente está estudando o impacto que poderia ter uma potencial exploração, retirada dessas crustas, ou uso dessa região. E a gente está estudando também como o setor privado e a metalurgia poderia se especializar para retirar em forma sustentável esses elementos estratégicos dessas crustas, porque claramente se a gente tem que fundir, usar geoquímica, produto extremamente poluentes, a gente não vai ganhar nada do outro lado. Então, a gente quer criar um sistema sustentável, de baixo impacto, para possível exploração dessas rochas e dessa região daqui a, não sei, 15, 20 anos. Depende de como vão as pesquisas e o entendimento sobre os processos dessa região. Agora, professor, essa ilha submersa, pelo que eu entendi, fica no Rio Grande do Sul, né? Ela é imensa. Mas o senhor já falou... São mais ou menos Pode explicar qual é a 1.200 localização? quilômetros de...
Se chama Rio Grande, Tá, se chama Elevação de Rio Grande, está mais tá, ou menos 1.200 quilômetros do Rio Grande do Sul. tá. O porto mais próximo é Itajaí, e você demora mais ou menos 5, 7 dias para chegar, dependendo do navio e das condições do Uhum, mar. Então, não é assim próxima, tá? tá. É fora da plataforma continental propriamente dita. Uhum, Então, o Brasil agora está estudando as características geológicas para ver as condições de fazer um pleito, que já foi feito, uhum. na verdade, a gente está, na verdade, a Marinha tem um setor especializado para isso, e a gente colabora, tenta de ajudar o mais possível, e entender bem quais são os processos que aconteceram e se de verdade esta área faz parte da extensão Uhum. legal da plataforma continental brasileira. O senhor falou que o porto mais próximo é Itajaí, que é Santa Catarina, né? O senhor, na sua Sim. explicação, até deu um pouquinho da resposta do porquê esse interesse todo. O senhor falou dos materiais que são estratégicos, que são encontrados ali, chamados de minerais do futuro. O que mudaria a situação? Ajudaria, por exemplo, para os estudos que são tão importantes, entender melhor essa área, como o senhor falou, ou esses próprios materiais serem utilizados aqui para o próprio Brasil, de alguma forma que seja benéfica para o país e também para a população? O que mudaria essa questão da ONU reconhecer essa ilha submersa e o governo federal entrar também nessa questão e ajudar nos estudos, mas, claro, ali do lado também com esse interesse desse material tão estratégico que tem lá embaixo? Sim, bom, na verdade não tem somente crusta, tem Uhum, muitos outros interesses, tem fluidos, o fundo do mar tem um potencial muito grande, tem granulados, tem fosforitas, tem o petróleo, agora, todos esses potenciais têm que ser estudados nesta região. uhum, O fato que essa região for adquirida pelo Brasil, abre essa potencialidade de encontrar esses potenciais fontes econômicas. Normalmente, quando você está em águas internacionais, você tem que fazer um pedido para ISBA, que é a International Seabed Authority, e nesse pedido você tem que fazer pesquisa, você tem que pagar uma taxa anual para o uso, e claramente quando você tiver tudo um plano de avaliação de impacto ambiental, de sustentabilidade, um plano de produção, forma sustentável, que para essas crustas não existe ainda, tá? Nenhum país está fazendo explotação desse material hoje, porque ainda não existe uma legislação internacional. De qualquer forma, esse é o procedimento em água internacional. Se essa região, e agora com este pleito, já o Brasil tem que se mostrar dono dessa região, então tem que atuar legalmente nessa região, no fundo dessa região, tem que ser aplicada às leis brasileiras. Então, uhum. nesse caso também tem que ser desenvolvida novas proceduras para avaliação de impacto ambiental para possível uso dessas resourças no fundo do mar. Mas isso é ainda distante, porque antes de fazer qualquer tipo de exploração, hoje como hoje, precisa ser feita pesquisa. Uhum. Precisa entender muito claramente quais são os processos atuantes. Então, como se formam essas crustas, como se formaram essas fissões, que são esses canais, esses platôs, qual foi de verdade a história dessa região e quais foram todos os acontecimentos. Só nesse jeito a gente vai conseguir entender quais vão ser os impactos, os riscos de Uhum. usar essa região e impactar essa região. Então, até lá, a gente não tem que tocar nada, Uhum. tá? Porque a gente já fez várias coisas no mundo, estragamos muitas coisas Verdade. e não tem retorno. Agora, Uhum. as consequências de impactar nessa região pode ser dramática.
Ninguém sabe. Pode mudar a oxigenação do fundo do mar, pode mudar o pH, pode mudar a turbidez da água, pode de verdade criar desastres ambientais gigantescos. Tá? É isso, então, tem que ser feito com muito cuidado. Tá? Preciso ter cuidado e responsabilidade. Tá fazendo... Né? Exatamente. Então, no nosso projeto existe um grupo que também estuda metalurgia, um grupo que estuda também aplicações dessas terras raras, exatamente extraída das amostras que a gente está entregando para eles. Por quê? Porque o Brasil, no momento que for capaz de extrair essas crustas do fundo do mar, nesse caso brasileiro, não pode vender e usar isso como commodities. A estratégia do país deveria ser criar uma indústria que usa esses elementos em forma interna. Então, vender produto que elaborado no Brasil, que são únicos porque esses elementos vêm do Brasil. Tá? Então, por exemplo, a gente está vendo como fazer filme em cima de painéis solar para os painéis solares não esquentar muito, usando as terras raras que estão nessas crustas. Várias aplicações que estão sendo feitas, e a gente tem também um grupo que estuda a parte de percepção. Então, como as pessoas percebem a mineração do fundo do mar, que hoje existe tecnologia de altíssima nível, com inteligência artificial, imaginamento de altíssima resolução, braços robóticos. Então, a gente tem que usar o máximo da tecnologia presente para fazer entender às pessoas que o que a gente vai fazer vai gerar o menor impacto possível. Mais que tudo porque não conhecemos o fundo do mar. O fundo do mar é menos conhecido que a Lua, hoje como hoje. A gente conhece mais a Lua que o fundo do nosso mar. Professor, muito obrigada, viu? Um estudo muito importante, é isso. Tomara que ele possa ser feito com calma, tranquilidade, responsabilidade, que ninguém venha por cima ali com os impactos ambientais que a gente já conhece, negativos, né? E que a gente sofre até hoje e não sabe nem até onde vai dar. Obrigada, viu, professor? Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado a vocês.